como é que eram aquelas viagens que vocês faziam? Era muita treta, era muito engraçado? Porque vocês viajavam bastante, vocês viajaram o Brasil todo, né, o bicho? mundo. Quem que era o mais engraçado? Era o compadre Washington? Eu e o compadre, a gente era o mais bagunceiros da cena. Então, teve uma história, assim, que teve uma empresa que proibiu de alugar. Conta pra gente aí como é que foi. Ó, o que chegou aqui, o Elixir da Verdade. O Sila, chegou o vinho geladinho agora. Isso, pô. Sabe o que acontece? É que sempre tem. Nós estamos aqui Quanto tempo de podcast? É o Wayne Studio. É o Wayne Studio que a gente fala, né? O Wayne Studio. Que é uma produtora maravilhosa, que tem sempre aqui um vinhozinho, tem sempre babá. Que hoje, não sei o que aconteceu, esqueceram. A gente já tá em 1h40 falando. E daí, pô? Aqui a gente pode falar o que a gente quiser, Você não vai, não? Não vai pegar a verdade, não? Eu vou, pô. Bota uma tacinha aqui que eu vou dar um brinde aqui com a Sheilinha. Vou esperar, então, a taça. Aqui, ó. Então, teve uma época, teve uma cena que a gente entrou, assim, no ônibus e tinha umas guerras de comida. E foram algumas batalhas, assim. A gente já pegava as comidas que sobravam lá no camarim, porque sabia que ia ter guerra. Então, eu já ficava lá no meu cantinho, assim, já pra tacar na cara das pessoas, coxinha, brigadeiro. Então, já teve muita bagunça legal que eu nunca vou esquecer. Quem que era a tua turma? Quem era? A tua turma era o... Porque teve tanta gente que entrou e saiu. Não, teve tanta gente que entrou e saiu. A formação era você? A minha formação, eu entrei com Padre, Beto, Carvalho, Jack e eu. Peraí, vamos lá. Sheila Carvalho, que era Sheila Carvalho. Jacaré. O compadre Washington, Jacaré. E o Beto Jamaica. Beto Jamaica. Aonde tá o Beto Jamaica agora? Eles estão bombando no Tchan. Tipo, agenda... Tintim. Vamos dar um brinde aqui. As histórias a tua saúde, as tuas vividas. As tuas histórias, o teu sucesso. As nossas. Jacaré que tá no Canadá, né? Quem? Jacaré trabalhando. Uma delícia, viu? Obrigada. Tudo pra Frisante, você. Né? Tudo pra você, cara. Você merece tudo, cara. Daqui a pouquinho eu vou te dar os manaditos aqui, os Mini Food. Já conheci. Você conheceu lá no Havana. Mas nessa turma, então... Aí, era essa formação, mas a gente tava falando de lembranças. De lembranças. Uma das melhores lembranças que eu tenho, assim, do Tchan, que é uma que me conecta ao meu artista. Eu tenho o meu artista, que é o Zé Ramalho. O Zé Ramalho, eu sou fã dele, então, pô. Adoro as músicas dele. Eu lembro, assim, e assim... Essa vontade de ir pro mundo, como eu já tinha morado em Porto Seguro, sempre foi muito viva em mim. Eu já queria sair de casa, eu já queria viver, o mundão tava me esperando. Já me convidava. Então, quando eu ficava lá atravessando o Brasil, era uma sensação muito boa. Eu colocava a cabeça assim na janela, ficava vendo um vidro ali do Tchan, era o Discman, Zé Ramalho, e eu olhando assim, com essa sensação. Eu estou conquistando minha história. Então... Eu choro, é o artista que mais me conecta a essa emoção. Tenho aquele aqui na minha playlist, aqui, pensei que você ia ter o WhatsApp, eu já ia mandar mensagem pra ele. Eu tenho aqui o... Eu sou louca pelo Zé. Eu sou fã dele também, das letras dele, as músicas dele tocam no nosso coração. Eu fui no último show agora, tanto é que o produtor sabia que tava lá. E ele pediu pra colocar uma cadeira e colocou lá no palco pra mim. Eu fiquei assim, zerei a vida no show do Zé Ramalho desse jeito. Então é uma lembrança muito boa e do Tchan. Então era isso, a sensação de conhecer o mundo, né? Foi uma sensação que era muito distante do que cabia na minha vida de Cidade Ademar. Você é de São Paulo? Sou do Rio, carioca. Você é do Rio. Mas você sabe onde é a Marginal Pinheiros, Shopping Morumbi. Claro. Pra mim, São Paulo terminava no Shopping Morumbi. Eu sou ali da CUPC. É da periferia ali, né? A CUPC, aquela avenida vai reta, que nem mineiro. E pra mim terminava na Marginal. Aí eu lembro que quando eu descobri que não terminava a Marginal, São Paulo, eu falei, nossa, como é grande. E aí eu fui tendo essa impressão do mundo. O mundo foi ficando grande pra mim. De repente, Marginal. De repente, São Paulo tão grande. De repente, o Brasil tão grande. De repente, eu tô saindo do Brasil. De repente, eu tô na África. De repente, eu tô no Japão. De repente, eu tô em todos os países da... Isso era muito legal. Você fez muitas viagens com o Tchan, né, cara? Porque o Tchan, pra quem não sabe aí, quer dizer, essa garotada aí, tá? Porque nós estamos falando de coisa aqui de 1997, não é isso? Eu entrei em 98. Você entrou em 98. E o Tchan já existia em 90, sei lá. 94 eles começaram a ganhar projeção. Foi que começou, que era lá a Carlinha, né? E o Jacaré. Era o Jacaré. Tinha outro lugar da Sheila Carvalho, era uma outra menina, Débora. Né?
A Débora, isso aí, Débora. Aí depois saiu e tal, virou a Sheila Carvalho e tal, blá. E aí o Tchan é um fenômeno que, porra, fazia, era uma coisa absurda, né, cara? O que essas meninas fizeram é A uma gente ia coisa... gravar clipe, a era uma CD, era coisa- fantástico, era Globo Repórter. Domingão Era- do Faustão, né? Era uma loucura. Agora, quando você ganhou o prêmio, como é que foi a sua reação, assim, quando você... Porque foi um concurso, né? Foi. E no dia do concurso, a pessoa falou, a eleita, porque eu me lembro disso, foi no Domingão do Faustão, não foi isso? Foi. E a eleita, bababá, bebê, Sheila Mello. Aí, o que aconteceu ali? Até hoje. Você sabia que ia ganhar? Você sabia? Como é que estava aquilo ali? Você estava concorrendo com quem? Porque quem estava em segundo lugar foi a Dani... A Dani, isso. A Dani, que foi mulher do Frota, né? E Isso. depois até casou com um grande amigo nosso, teve um filho com ele, que foi o Pedro Querolo, que é meu irmão. E a Dani Eu Freitas... trabalhava com ela em Porto Seguro, você acredita? Caramba, brother. E ela Olha- tirou segundo. Como é que foi isso, bicho? Porque, porra, ela também era muito bonita, dançava pra caramba e, porra... Isso. E por ser duas paulistas, assim, todos os jornais eram assim, São Paulo venceu. Então isso foi muito legal, porque tinha essa história de que São Paulo não sabia dançar. Então, quando entra na cena as paulistas e as duas finalistas são paulistanas, a maioria dos jornais era esse título. Então, dava muito orgulho as duas por já se conhecerem. E aí, ia ter uma final. A gente até estava conversando no backstage. O Gerson Brenner teve aquele acidente. O Gerson Brenner, pô, É. grande ator, teve um acidente estúpido que, puxa vida. E aí foi adiado. Quando foi adiado, eu não achava que ia ganhar. Aí o que acontece? Não tinha banda ainda. Eles colocavam playback e a gente dançava. Quando Quem a gente- julgava? Quem julgava? Era o público. O público, Era o público que 0800 dava aqui, lá, 0800 isso. dava... Caramba. E aí, quando a gente foi ensaiar, a gente não tinha ensaiado ainda com... Aí, faz tempo, né? Acho que o vinho já tá fazendo esquecer. Oh, meu Deus! Não faz mal, segue. Mas segue, assim, aí quando a gente foi pra Salvador, a gente começou a ensaiar. E aí eu falei, eu tô mais sincronizada. Não vou ganhar. Não, aí me deu uma sensação de que eu podia ganhar. Até a final, se fosse na semana que foi, eu tava com uma sensação de perdedora. E- Quando eu voltei, aí eu voltei já com uma sensação Quantas de eram na ganhadora. final? Quantas eram na final, assim? 16 meninas que foram para o Faustão. Que foram para o Faustão, que é pra final. É isso. Aí o que acontece? A gente tava lá e eu colei, que nem eu fiz aqui com você, eu consegui ver o papelzinho do Faustão, ele lá tirando. E agora vamos anunciar quem Mas tu é que. fogo, hein, bicho? Pô, ela pega Pô, as coisas, bicho. Passei a vida inteira colando na escola, não Porra. ia usar isso. Eu também E eu colava. lá assim. Claro que colava. E eu assim, né, aquele nervoso tal. E o Faustão, e quem será? E quem será? E quem será? Ai, meu Deus, um filme passando na minha frente, minha família passando mal. Faustão me abre assim o papelzinho. Tá brincando? Na época eu não usava óculos, deve meus 20 anos, que eu Tá já tinha brincando? completado. Tu chegou a ver? Eu olhei. Tanto é que no vídeo tem meu grito antes do anúncio da Porra, televisão. Tu é louca, bicho. Porque quando eu vi Sheila, eu já Tá brincando, brother. tá aí gritando. Não tinha outra Sheila nas 16? que de repente Não, já Era só bastava você. Carvalho, né? Sheila Mello, Sheila Carvalho tivesse outra É, também. porra, E aí, teve aquela euforia. Eu lembro que eu saí um pouquinho de órbita. Eu não consigo lembrar. Não com consigo. certeza, bicho. Foi uma adrenalina tão grande que falam desse estado alfa. Eu saí. E aí, Faustão termina. Porque até então, quando tem que performar, tem que dançar, ainda tem o que fazer, concorda? Você sabe, tá lá. Claro. E aí, acabou o programa. Eu, puta que pariu. Eu saí correndo e me escondi no banheiro. Sério? E fiquei lá escondida, Sérgio. Ai, meu Deus, agora eu não sei se é a loira do Tchan. Eu sou aluna do Tchan, cara. Pô. Carvalho! Hein? Chama Carvalho. Eu fiquei pedindo, chama Carvalho pra mim. Chamava a Carvalho? Aí, Você- Carvalho, o que foi? Eu lá no banheiro, assim, de cócora. Eu não sei se é loira do Tchan, o que eu faço? Caramba, brother. De tão forte, de tão... Porque assim, não é que era meu sonho. A gente vê essas cantoras que faz lá fama, né? Sertanejo, por exemplo. Vai tocando no barzinho. Tudo bem que eu já dançava, mas a fama só foi no concurso. Então, do nada, eu virei uma das pessoas mais famosas. Virou mesmo. E nesse momento eu falei, puta, é agora. Porque eu não sabia muito o que ia ganhar. Não tinha certeza, né? Nem isso. Falei, ganhei. Aí eu me escondi. Aí, nesse momento,
Já tive que assinar um aditivo contratual. A minha mãe teve que assinar uma quantos anos emancipação, quando porque ganhou? eu 19 tinha que anos? fazer uma Playboy e a Playboy ia ter que ser com 20 anos. Então, minha mãe fez a emancipação pra eu fazer a Playboy. E assinei os contratos e fui curtir com minha família. Como é que foi a primeira noite? Como é que você dormiu nessa noite? Como é que foi? Você foi pra tua casa? Eu não lembro dormir, mas eu lembro que foi assim. A gente chegou no hotel, no Rio, e tinham umas 200 pessoas, né, Gi? Umas 200 Meu irmão tava lá pessoas. contigo? Tava lá no Faustão lá? Tava lá? Tava. Ele te acompanha, né? Né, a vida inteira. E umas 200 pessoas. E eu não sabia ser famosa. E eu me joguei. Aí nisso o segurança já saiu me pegando. Aí eu comecei a tomar bronca. Agora você é a loira do Tchan. Então agora você é a loira do Tchan. Eu escutei. Seja mais privada. É, né? porque eu fugia dos hotéis. Eu causei no Tchan, Sérgio. Eu imagino. Me fizeram assinar aditivo contrato. Porque assim, como eu falei, eu sempre fui muito livre. E eu tive muita dificuldade pra entender isso. Porque o Tchan não queria que eu vivesse a minha liberdade. Primeiro show em Porto Seguro. Eu não falei que eu morei lá? Aí tu. Eu queria ver meus amigos, não queriam deixar. Aí eu ficava assim, se nem minha mãe me prendeu, não é o Tchan que vai me prender, não. Aí fugia dos hotéis. Aí meu segurança foi mandado embora. Fizeram eu assinar aditivo boneca, contratual. Né, queria soltar pipa. Agora só não tem mais que se dane, vou soltar pipa na rua. Fizeram assim. Aí, nesse de Porto Seguro, eu lembro que eu encontrei. Você conhece o Aislan, não conhece? Conheço, pô, cadê ele? Então. Porra, bicho, não vejo ele há anos, cara. Eu fui encontrar com o Aislan lá Porra. em Porto Seguro. E aí a gente foi num japa. Reservaram um lugar. E eu com essa excitação de começar a conversar, o que foi? E o Aislan, eu morei com o Aislan em Porto Seguro. Daqui a pouco, eu tô assim, começa a chegar a polícia. Carro de polícia daqui, de lá. Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. E chega o helicóptero. E meu Deus, o que tá acontecendo? Não era pra me pegar, porque eu fugi do hotel e o povo achou que eu tinha sido sequestrada. Tá brincando, brother? Eu bem lá no restaurante comendo japonês, tomando meu vinho. Sério, cara? Então, assim.